Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios sobre geometria plana, a parte básica. Espero que você entenda. Se não entendeu, deixa o comentário aí que eu tento tirar sua dúvida, tá bom? Vamos começar então? Então, pessoal, começando com essa questão 1, vamos ler ela aqui com calma, ó. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS com latitude 12,77 graus a norte da linha do Equador. Ele diz para a gente que 1 grau equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos. A representação angular da localização do vulcão com minutos e segundos é... Então, eu quero transformar essa parte decimal aqui, vírgula 77, em minutos e segundos. E quando eu escrevo em minutos e segundos, eu não posso ter número com vírgula. Sabendo disso, já elimina aqui a letra D, 46,2, beleza? E também não pode ter números maiores que 60 na casa dos minutos e dos segundos. Então, também já elimina a letra E. Não pode ser nem a D, nem a E. Como que eu faço para transformar essa parte decimal em minutos e segundos? Porque a parte inteira aqui, ó, 12, já é 12 graus. Então, eu sei que eu tenho 12 graus. Eu só tenho que transformar a parte decimal em minutos. 1 grau não equivale a 60 minutos? Toda vez que eu quero andar do maior para o menor, eu multiplico pelo meu fator, que no caso é 60. Então, eu vou pegar o 0,77 e vou multiplicar por 60. Como que eu faço essa questão? Como é que eu faço isso aqui? Eu coloco 0 aqui, deixo o 0 descansando bem aqui, e vou multiplicar por 6. Ó, 6 vezes 7, 42. Vai 4. 6 vezes 7, 42, com 4, 46. E aí eu vou olhar as casas decimais. O meu número não tem duas casas decimais? Então, aqui eu também vou ter duas casas decimais. 46,20. Beleza? Essa casa decimal ainda é um problema. A parte inteira eu coloco aqui, 46 minutos. O que não me faz eliminar nenhuma resposta, porque todas têm 46 minutos, tá vendo? O meu problema é esse vírgula 20 aqui. Esse 0,2 que eu tenho que passar para segundos. E de minuto para segundo, eu também multiplico por 60, tá? 0,2 vezes 60. 2 vezes 60, 120. Com uma casa decimal, 12. Então, vai ficar 12 graus, 46 minutos e 12 segundos. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Beleza, pessoal? Nessa questão 2 aqui, a gente vê uma matéria onde mostra que algumas cidades têm a mesma latitude de outras. Madrid com Nova York, Quebec com Berna, Lisboa com a capital da Coreia do Norte. Só que aí, quando a gente consulta o Google Maps, a gente vê que ela é quase igual. Tem uma pequena diferença. Olha a de Nova York. 40 graus, 37 minutos, 42 segundos. E de Madrid, 40 graus e 23 minutos. E ele fala que tem a mesma latitude. Tem a mesma latitude em graus, mas não em minutos e segundos. Quando eu aumento a precisão, essa diferença aparece. O que ele quer é a diferença entre as latitudes. Olha só. A chave está sempre no texto. Ó. A diferença entre as latitudes. Qual é a operação matemática que vai me dar a diferença? Subtração. Então, mas ele não quer em minutos e segundos, repara. Ele quer
em graus com vírgula. Ok? Então, olha aí, vamos primeiro fazer a diferença? 40 graus, 37 minutos e 42 segundos, menos 40 graus, 23 minutos, e quando não aparece, 0 segundos, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Como que eu faço essa diferença? Lá no vídeo da matéria, eu explico. Você vai fazer segundo com segundo, vai dar uma resposta. Minuto com minuto, vai dar uma resposta. É individual cada um. Grau com grau vai dar uma resposta. Quando você diminui 42 menos 0, é 42. Quando você diminui 37 menos 23, é 14. E quando você faz 40 menos 40, dá 0. Então, a diferença ficou em 14 minutos e 42 segundos. Só que eu vou ter que jogar isso para grau. Lá na questão anterior, na questão 1, eu falei que quando eu ia do grande para o pequeno, eu multiplicava por 60. Agora, eu estou fazendo o contrário. Eu estou indo do pequeno para o grande. Então, eu vou fazer o inverso também. Eu vou dividir por 60. Então, eu vou pegar o 42 e vou dividir ele por 60, para poder achar quantos minutos eu tenho aqui dentro desses segundos. Então, eu estou passando de segundo para minuto. E aí, dá 0,7. Eu vou fazer essa questão com um pouquinho mais, essa divisão com um pouquinho mais de calma aqui, ó. 42 dividido por 60. Não dá para dividir, então eu vou fazer o seguinte. Vou botar um 0 lá do lado do 42 e vou botar um 0, aqui. Aí eu posso efetuar a divisão. 420 por 60, aí sim, dá 7. 7 vezes 60, 420, para 420 nada. Esse 0,7, ele vai se juntar a quanto eu já tenho aqui. Quanto que eu já tenho? 14. Então, o número que eu tenho agora é 14,7. E é esse 14,7 que eu vou passar para graus, dividindo por 60 de novo. Então, eu tenho que dividir 14,7 por 60. Se eu usar a calculadora, óbvio que eu faço rapidinho, dá 0,245. Mas como que eu faria isso na mão? 14,7 dividido por 60. Não dá para efetuar a divisão sem primeiro igualar as casas decimais. Então, o meu 14,7 tem uma casa decimal. Então, eu vou igualar aqui com o zero, 60,0. Depois que eu igualo as casas decimais, eu esqueço a vírgula. Vai ficar 147 dividido por 600. E aí eu vou efetuar a divisão normal. Dá para fazer 147 dividido por 600? Não. Então, é 0, 0, 1.470 por 600. Dá 2, né? 2 vezes 600, 1.200. 1.200 para 1.470, 270. Efetuei a divisão. Toda vez que já tem a vírgula e eu efetuo a divisão, eu tenho direito a colocar mais um zero para fazer a próxima divisão. 2.700 dividido por 600 dá 4. 4 vezes 600, 2.400. Para 2.700, 300. Efetuei a divisão? Efetuei. Tenho direito a botar mais um zero para continuar. 3.000 dividido por 600 é 5. 5 vezes 600, 3.000 para 3.000, nada. Por isso, deu 0,245 graus. Resposta certa, letra C de caramba. Que questão fácil. Beleza? Questão 3 diz assim. Os ângulos A e B são congruentes. Eu preciso saber o que significa congruente. Congruente significa igual. Então, na hora de montar a equação, eu sei que os ângulos A e B são iguais. Beleza? Sendo A 2x mais 15 e B 5x mais 9, menos 9. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de x. A palavra-chave dessa questão é o congruente, porque sabendo o que significa congruente, você mata a questão. 2x mais 15
é igual a 5x menos 9. Letra para um lado, número para o outro. Vou jogar o 2x para lá porque o 5x é maior, eu quero sempre x positivo. E o menos 9 eu vou jogar para cá mais 9. 15 mais 9 é igual a 5x menos 2x. 15 mais 9, 24. 5x menos 2x, 3x. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 24 dividido por 3 dá 8. Então, x vale 8 graus. Foi isso que ele perguntou lá em cima. Essa é a resposta certa. Letra B, de bastante fácil. Vamos fazer logo a 4, então. Dois ângulos são complementares. Ó, de novo, é importantíssimo saber o que significa. Complementar. A soma dos ângulos dá 90 graus. E as suas medidas são x e y. Sabe-se também que o dobro da medida do menor ângulo, é igual à medida do maior ângulo aumentada de 15 graus. Calcule a diferença entre x e y. Olha aí. Se os dois ângulos são complementares, eu sei que x mais y é igual a 90 graus. E aí, qual é o menor, qual é o maior? Não importa. O importante é você, na sua cabeça, definir quem é o menor. O importante é o dobro de um é igual ao outro aumentado ao outro mais 15. Então, ó, 2x, o dobro do menor, nosso menor vai ser x, é igual ao maior mais 15. Montou um sisteminha, não montou? Olha aí. Como é que fica? Jogando esse y para cá, ele vai ficar menos y, não vai? Então, x mais y igual a 90 graus. 2x menos y igual a 15. Já está mais y e menos y aqui, tá vendo? Posso só juntar aqui os dois, somando. Então, vai ficar x mais 2x, 3x. Y menos y, morre. 90 mais 15, 105. X vai ser 105 dividido por 3. 105 dividido por 3, vamos fazer aqui na humildade. 105 dividido por 3. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. 15 por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, deu 35. Mas a pergunta, quem é o y? X mais y não é igual a 90, gente? Então, x mais 35 mais y é igual a 90. Está somando, passa para o outro lado diminuindo. Y vai ser 90 menos 35, 55. Diferença entre os dois é o maior menos o menor. Então, 55 menos 35, 20. Letra A, de absurdamente fácil. A questão 5, ela é uma questão pequenininha no texto, mas na hora de fazer, talvez a gente precise um pouco mais de tempo. Olha aí. Sejam dois ângulos x e y, tais que 2x e y mais 10 são ângulos complementares, e 5x e 3y menos 40 são suplementares. O ângulo x mede... Bom, vamos lá. Vamos relembrar o conceito. O que significa complementares? É que a soma desses ângulos é igual a 90 graus. Então, eu sei que 2x mais y mais 10 tem que dar 90 graus. Aí surgiu até uma pergunta, não sei em que turno foi, que é assim, Antônio, o y mais 10 estava entre parênteses. Eu não teria que colocar aqui entre parênteses? Teria se esse y mais 10 fosse multiplicado por alguém. Multiplicado por alguém, ele teria sim que ter um parênteses. Mas como aqui é uma adição, não precisa, tá? Então, eu posso simplesmente seguir direto daqui. Qual foi a outra informação que ele deu para a gente? Olha aí. Qual foi a outra informação que ele deu para a gente? 5x
e 3y menos 40 são suplementares. Complementar, a soma dá 90 graus. Suplementar, a soma dá 180 graus. Então, notaram que a gente tem duas equações e duas incógnitas? Isso faz com que a gente monte um sistema. Eu só vou arrumar esse sistema. Vou pegar esse 10, vou jogar para o outro lado, para ficar letra para um lado, número para o outro. Vou pegar o 40, vou jogar para o outro lado também. Então, vai ficar 2x mais y igual a 80. Por que 80? Era mais 10, passou para o outro lado, menos 10. 90 menos 10, 80. E era menos 40, passou para o outro lado, mais 40. Então, 5x mais 3y igual a 220. Fechei esse sistema, não fechei? Como que eu posso resolver esse sistema? Eu posso usar dois métodos, método da adição e método da substituição. O que você achar mais fácil é o que você vai usar. Os dois dão certo, beleza? O que eu fiz aqui, ó, para passar para esse sistema? Eu multipliquei todo mundo aqui em cima por 3. Por que você fez isso, Antônio? Quando eu multiplico todo mundo em cima por 3, repara que vai ficar 6x mais 3y igual a 240. 2 vezes 3, 6. Y vezes 3, 3y. 80 vezes 3, 240. E aí, repara que eu tenho 3y na equação de cima, 3y na equação de baixo. Quando eu fizer um sinal de menos do lado de fora, que significa que eu vou subtrair a equação de baixo da equação de cima, repara que o 3y vai sumir. 3y menos 3y morre. E eu vou ficar com uma equação com uma letra só. E essa aqui ainda ficou mais fácil, né? Porque 6x menos 5x é x. 240 menos 220 é 20. Então, x igual a 20. Não foi isso que ele pediu aqui? A medida do ângulo x? Então, resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Essa questão 6, pessoal, ela traz uma questão de ângulos, mas com muita visualização. Olha só. Uma fita de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir. Então, ela era uma folha originalmente retangular, e ele pegou esse pedaço que está branco e jogou lá para cima, dobrou a folha. O valor do ângulo alfa marcado na figura é... Alfa é esse cara aqui, né? O que muita gente pode pensar? Que alfa e 155 são ângulos opostos pelo vértice. E se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Aí marcaria a letra A, 155. Não é isso, gente. Por quê? Porque para ser ângulo oposto pelo vértice, eu teria que ter duas retas, um ângulo e outro oposto pelo vértice. Aqui, repara, isso aqui, ó, dá uma quebrada, não é uma reta. Então, o ângulo formado não é oposto pelo vértice com 155, tá? Então, por isso, não é 155. Vamos continuar aqui pensando. Esse ângulo aqui, que a gente não sabe quem é, a gente pode chamar de beta. E repara uma coisa, juntando beta com 155, isso dá o ângulo da reta, que é 180 graus. Então, beta mais 155 é 180 graus. Beta vai ser 180 menos 155, 25. Ok? Já encontramos alguma coisa. Agora, vamos analisar o seguinte, ó. Esse espaço vazio aqui, que eu estou contornando de azul, ele não é exatamente o trapézio que está aqui em cima, que eu vou contornar de roxo. Conseguem visualizar isso? É isso aqui, ó. Então, esse ângulo alfa mais beta, quando eu desdobrar essa folha, ele vai cair exatamente em cima do 155.
Aqui o beta, ele tem dois ângulos. Por quê? Porque essa região, ela está dobrada. Aqui está o beta, né? Já tinha aqui. E aqui está outro beta, porque era da parte dobrada. E aqui está o alfa. Então, alfa mais beta dá 155. Como o beta já é 25, eu passo ele para o outro lado subtraindo e encontro que o alfa vale 130. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Beleza, pessoal? Nessa questão 7, vamos prestar atenção de novo no conceito que ele traz, que é o conceito de bissetriz. Olha aí. Bissetriz. Ele fala que OP é bissetriz do ângulo AOB. Bissetriz a gente aprendeu que divide o ângulo ao meio. Então, se a gente parar para pensar aqui, o ângulo AOB, ó, AOB. Esse ângulo aqui foi dividido ao meio. Se ele foi dividido ao meio, ele foi dividido em duas partes iguais. Então, o x mais 30 é igual ao y menos 10. Isso só com essa informação aqui. Ele pede para a gente determinar o valor de x e y. Outra coisa, repararam que aqui é uma reta inteira, né? E qual é o ângulo que a gente tem na reta? É o ângulo de 180 graus. Então, se eu juntar esses três caras, 2y mais y menos 10 mais x mais 30, isso tudo tem que dar 180 graus. Então, de novo, tem duas incógnitas, mas tem duas equações também. Primeira equação, 2y mais y menos 10 mais x mais 30 é igual a 180, que a gente acabou de falar. E a segunda informação está aí na bissetriz, que a gente acabou de falar, que y menos 10 e x mais 30 são iguais. Beleza? Vamos organizar? Jogando letra para um lado e número para o outro? Olha aí. Nessa primeira equação, eu tenho, trazendo todo mundo, ó, 2y mais y, 3y, mais x. Esse 30 que está somando passa para lá diminuindo. 180 menos 30, 150. E esse menos 10 passa para o outro lado, mais 10. 150 mais 10, 160. E do outro lado eu tenho que o x que está do lado de lá vai passar para cá. Se ele está somando, vai passar subtraindo. E esse menos 10 vai passar para o lado de lá, mais 10. Então, eu tenho que y menos x é igual a 40. Notaram o que a gente fez aqui? Já temos um sistema praticamente pronto e resolvido. Por quê? O x está positivo em cima, negativo embaixo. Então, basta eu somar as duas equações. O meu objetivo é sempre eliminar uma das letras. Qual você vai eliminar primeiro, não importa. Você vai eliminar aquela que tiver mais fácil. E, nesse caso, quem está mais fácil é o x. Porque eu tenho mais x e menos x, quando eu somar, vai morrer. Então, vai sobrar aqui 3y mais y, 4y. 160 mais 40, 200. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 200 dividido por 4, 50 graus. Aí você já pode olhar lá, né, as respostas. Só tem uma resposta com y igual a 50 graus, que é a letra E. Então, você já pode marcar e ser feliz. Beleza? Pronto. Já a questão 8 aí, pessoal, ela vai falar, olha o tema aqui, no próprio enunciado já diz, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Como não aparece o desenho, você vai desenhar isso aí, do jeito que você achar melhor. Eu vou desenhar aqui, ó, duas paralelas e uma transversal. Formam ângulos
Alternos externos. O que a gente viu lá no vídeo teórico? Que alternos ou colaterais tem a ver com a transversal. Então, alternos, um vai estar de um lado da transversal, o outro vai estar do outro lado da transversal. E externo tem a ver com as paralelas. Externo, do lado de fora das paralelas. Então, o que eu posso pensar? Se um ângulo está bem aqui, olha, ele está do lado de fora da paralela e está do lado direito da transversal. Isso significa que o outro ângulo estará do lado esquerdo da transversal e embaixo, para fora da paralela. Sendo assim, é esse ângulo aqui. Ok? Agora, repara, eu tenho esses dois ângulos. Preciso saber que relação existe entre eles. Mas antes, quais são as medidas dos ângulos? 13x menos 8 é um. 6x mais 13 é o outro. Que relação existe entre esses dois ângulos? Toda vez que for alterno, não importa se é interno ou se é externo, se for alterno, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Mas se você não lembrar disso, que toda vez que for alterno eles são iguais, você vai ter que pelo menos saber se ele é agudo ou obtuso. Como que você sabe isso? Desenhando um L, ó. Você vai desenhar primeiro na pontinha do ângulo em direção a ele. E vai fazer um L no sentido em que ele está crescendo, ó. Tem um L aqui. O ângulo que eu tenho é menor ou maior do que o L? É menor que o L. Então, é menor que 90 graus, ele é agudo. Olha para o outro lado, a mesma coisa. Pega aqui na pontinha do ângulo, o primeiro segue ele, o segundo faz o L. Esse também é menor que 90, também é agudo. Se os dois são agudos, se os dois são do mesmo tipo, eles são iguais. E aí eu vou escrever isso que eu acabei de falar. 13x menos 8 é igual a 6x mais 13. Virou uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Esse 6x vai passar para cá, diminuindo, e esse menos 8 vai passar para lá, somando. 13x menos 6x é igual a 13 graus mais 8 graus. 13 menos 6, 7. 13 mais 8, 21. O 7 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. X vai ser 21 dividido por 7, x é igual a 3. O que eu tenho que tomar cuidado? Em encontrar o valor de x e já querer marcar. Olha o 3 aqui, tá vendo? Querendo marcar a letra B? Mas ele não pediu o valor de x, ele pediu a medida dos ângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de x por 3 no ângulo. Qual ângulo? Qualquer um. Qualquer um. Os dois não são iguais, então tanto faz. Eu vou substituir aqui no 6x mais 13. O x por 3. 6 vezes 3 mais 13. 6 vezes 3, 18. 18 mais 13, 31. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Aí você pergunta para mim, e Antônio, se eu quisesse fazer no outro ângulo, poderia? Poderia. Substitui aí, de cabeça, ó. 13 vezes 3, 39. 39 menos 8, 31 também. Então, resposta certa, letra A, 31. Olha para essa 9 agora. Ele fala que as retas A e B são paralelas, não são? E ele quer saber o que a gente pode falar sobre o ângulo alfa, que consta nos três ângulos. Tá? O que eu posso falar sobre o alfa? Quanto que ele mede? Bom, aqui eu não tenho duas retas paralelas e aqui é uma transversal.
esse ângulo 2α mais 90 e esse ângulo todo aqui, todo, 60 menos α mais 4α, eles não são ângulos alternos, internos? Olha só, eles estão um de um lado, outro do outro da transversal, alternos, e estão dentro das paralelas, internos. Só pelo fato de ser alterno, eu já sei que eles são iguais. Mas, de novo, se você não lembrar disso, pergunta para o ângulo se ele é agudo ou se ele é obtuso. Como é que você faz isso? Fazendo o L. Ó, pontinha do ângulo, segue ele, faz o L. Esse ângulo aqui não é maior que 90 graus? Então, ele é um ângulo obtuso. E esse ângulo aqui, ó, segue ele, faz o L. Também é maior que 90 graus, então ele também é obtuso. Se os dois são do mesmo tipo, os dois são iguais. Isso só vale quando eu tiver retas paralelas cortadas por transversal e eu estiver falando da mesma transversal, tá bom? Então, vamos lá. O que eu acabei de falar? Que 60 menos α mais 4α é igual a 2α mais 90. Vou escrever isso. 2α mais 90 é igual a 60 menos α mais 4α. Olha para cá. 4α menos α dá 3α. E agora é letra para um lado, número para o outro. Cuidado em querer jogar a letra para frente e transformar ela em negativo. Você pode acabar se embolando. Eu gosto de jogar sempre a letra para onde ela é maior. Ela não é maior no 3α? Então, eu vou jogar o 2α para o outro lado, subtraindo, e o 60 para cá, também subtraindo. 90 menos 60 é igual a 3α menos 2α. 3α menos 2α, α. 90 menos 60, 30. Então, α é igual a 30. Agora, vamos ver as afirmações aí sobre o 30? Letra A. É um número primo maior que 23? Não é número primo, porque para ser número primo, tem que ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. E o 30 divide por 3, não é primo. B. É um número ímpar? Não, 30 é um número par. Letra C. É múltiplo de 4? Tem 30 na tabuada de 4, gente? Não. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Não tem. É um divisor de 60? 60 divide por 30? Sim. Então, resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Só para terminar aí, justificar a letra E. É um múltiplo comum entre 5 e 7? Não. Ele é até múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 7. Resposta, letra D mesmo. Ok? A questão 10 fala assim, ó. Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas. As retas U e T, duas transversais. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Portanto, o valor de X é... Então, vamos pensar. Olha para cá comigo. Vamos focar nessa transversal primeiro. Se esse ângulo aqui é 20, você concorda que esse ângulo aqui também vai ser 20? Porque eles são ângulos alternos internos. Dois ângulos agudos são iguais. Beleza? Eu também expliquei que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus, não foi? Então, se aqui é 120 e aqui é 20, dá 140. Para 180, falta quanto? Falta 40. E aqui, x mais 40 tem que dar 180, que é o ângulo da reta. Se eu já tenho 40, quanto falta para completar os 180? 140. Então, x é 140, resposta letra
é de extremamente fácil, beleza? Essa questão 11 é uma questão seca, né? Calcule x e pronto. Então, presta atenção. Como que eu resolvo isso? Esse ângulo aqui, de 130 graus, e esse ângulo aqui, eles não são ângulos opostos pelo vértice? E a gente viu isso lá no vídeo, que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se em cima é 130, embaixo é 130 também. E aí, esse ângulo aqui, que eu estou desenhando agora, junto com esse de 130, junto com esse de 40, são os ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou chamar ele de y e sei que a soma desses três caras vai dar 180 graus. Então, 40 mais 130 mais y dá 180. 130 mais 40, 170, que passou para o outro lado diminuindo. Ó. Aqui já deu 170, que estava somando com y. Então, se ele está somando, ele vai passar para o outro lado, diminuindo. 180 menos 70, 10. Agora, o y mais o x também não dá 180? 10 mais x é igual a 180. Então, x é 170. Ok? A 12 diz assim, ó. Na figura adiante, as retas R e S são paralelas. O ângulo 1 mede 45, já vou escrever aqui que o ângulo 1 mede 45 graus, e o ângulo 2 mede 55 graus. A medida em graus do ângulo 3 é isso que ele quer saber para a gente. O que eu posso fazer? Eu posso lembrar do macete que eu ensinei para vocês do teorema do zigue-zague. Está lá no vídeo, que eu não lembro qual é, mas eu fiz esse vídeo. Então, vocês vão lembrar aí. Ele diz o seguinte, toda vez que tiver um ângulo para um lado, outro ângulo para o outro lado, e o terceiro ângulo alternando o lado, todos dentro das paralelas, a soma de todo mundo que está de um lado é igual à soma de todo mundo que está do outro. Então, nesse caso, o x é 45 mais 55. Por quê? Só tem x de um lado e do outro lado tem o 45 e o 55. Sendo assim, x é igual a 100. Resposta certa, letra E. Acabou. Questão 13, de novo. As retas R1 e R2 são paralelas. Ele quer o valor do ângulo. Aqui está A com acento, mas ele, na verdade, é o ângulo alfa, tá? Ele é o ângulo alfa. Aqui onde está esse A, você pode desconsiderar e botar alfa. Que é esse ângulo aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. É isso que ele quer. Mas só que aqui tem um problema. Porque realmente tem um ângulo para um lado, o ângulo de 90 está para o outro lado, só que o ângulo de 130 está para o mesmo lado do de 90. Então, eu não vou poder usar ele. Para usar o ângulo certo, eu tenho que usar esse aqui que está pintado de azul. Ó. E quanto que vai valer esse ângulo pintado de azul? A soma desses dois não tem que dar 180? Então, se eu já tenho 130, está faltando quanto? 50. Agora sim eu posso usar, ó, a soma alfa mais 50, que é todo mundo do mesmo lado, vai ser igual ao 90. Não vai usar o 130, tá, pessoal? Não vai usar o 130, porque eu já estou usando o 50 aqui. Então, alfa mais 50 é igual a 90. 50 está somando, passa para o outro lado diminuindo. 90 menos 50, o alfa mede 40 graus. Letra A, de absurdamente fácil. Beleza, pessoal? Assim encerramos nosso vídeo. Espero que você tenha entendido todas as questões. E se não entendeu, já sabe, né? Coloca aí a sua dúvida no comentário que eu tiro, tá bom? Valeu, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.